Fala, meu povo dos dominantes online. Então, mais uma aulinha de química. A gente vai continuar falando sobre a eletrosfera e agora a gente continua a nossa conversa sobre distribuição eletrônica, sobre mais exemplos de como aplicar a distribuição eletrônica junto com os números quânticos também. Então, bora lá. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Bruno Matassoli e bora para mais uma aulinha. Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? A primeira coisa logo é aplicar essa distribuição eletrônica junto com os números quânticos. Ou seja, quando eu quero determinar quais são os números quânticos que a gente diz do elétron mais energético, do elétron diferenciador. Nesse caso eu estou falando do F, que é o flúor. Flúor 9. Se você não lembra, se você não anotou aquela distribuição eletrônica, eu faço aqui agora para você. Ó. 1s2, 2s2, 9 é fácil de fazer também, né? 2p5. Então ele termina no P, por que 5? Porque o total é 9. No P cabe até 6? Sim, cabe até 6, mas eu só coloquei 5 elétrons. Repara só que eu já deixei a dica aqui do lado, se a gente tivesse com dificuldade em relação a isso. Ótimo. E já que eu estou trabalhando com isso, deixa eu pegar aqui rapidinho uma outra caneta e colocar aqui. Eu poderia também colocar em camadas, não poderia? Camada 2, na primeira camada tem 2 elétrons, na segunda camada ele tem 7 elétrons. Tá? E agora sim, eu poderia também fazer isso em orbitais. Peraí, orbitais são aquelas casinhas que a gente desenha, né? São a região mais provável de encontrar os elétrons. Como é que a gente monta isso? A gente monta para esse último elétron? Ele pertence ao subnível P. Significa que ele pode até ter 3 orbitais, porque cabe até 6 elétrons. Então eu coloco aqui, ó, uma casinha aqui, ótimo, com 3 espaços, né? Na verdade, 3 orbitais possíveis. E aí eu coloco, são 5, então vamos lá. Sempre começo com a seta para cima, seta para cima, seta para cima. E essa seta para cima não foi aqui certa, né? Para cima. Depois eu volto para baixo, para baixo. Então, o último orbital a ser preenchido, o último elétron, apareceu no orbital aqui que a gente coloca como 0, lembra disso? Mais 1, menos 1. E agora eu vou descrever os números quânticos. Pô, Bruno, eu anotei os números quânticos, mas eu não lembro. Então eu vou aqui consultar com você. Ó. Vamos ao número principal. O número principal é a camada que ele se encontra. O flúor está em qual camada? Está na segunda camada. O último elétron está na segunda camada, na camada de valência. É na camada L, então a gente diz que o número quântico principal é 2. É o próprio número da camada. Então você vai lá e escreve aqui, ó, ótimo. Sem problemas nenhum, ó. Deixa eu colocar aqui então, ó. Então aqui, ó, o N, que é o número quântico principal, é igual a 2. O segundo número quântico é o L, representa o subnível que ele está, o subnível P. Pô, eu não lembro, vou colocar a diquinha aqui para vocês, ó. Subnível S cabem 2, né? Mas a gente bota como número 0. Subnível P, número 1. Se você não lembrasse, também dá para ver por aqui, ó. Aquela dica que eu já mostrei para vocês, ó. Cabem até 3 casinhas. Ele oscila de menos 1 ou mais 1. Então a oscilação máxima é 1. Então 1 como número quântico secundário ou azimutal. E aí depois tu coloca o M, né? Que é o terceiro, é o magnético, que significa o orbital que ele se encontra, o orbital do meio, orbital 0. E por último, o spin, e aí é o seguinte, presta atenção, você pode colocar como MS ou como só S, não tem problema nenhum. E esse cara, a gente tem um padrão, se a seta estiver para cima, a gente coloca como menos meio. Se a seta estiver para baixo, a gente coloca como mais meio. E tem as duas setas, mas você não está olhando para as duas setas, está olhando para a última seta. O teu elétron diferenciador, o elétron mais energético é esse. Então esse aqui está para baixo, mais meio. Beleza? Deixa eu colocar isso melhor porque eu estou em cima aqui da história. Ó, o S vai ser então mais meio. É assim que a gente digita nos números quânticos de um elemento, ou seja, do elétron mais energético desse elemento. Pode ser pedido? Pode, já caiu algumas questões falando sobre essa distribuição eletrônica, depois a gente vai ver algumas outras propriedades associadas a isso, tá? E aqui eu só deixando as colinhas de novo, né? Eu deixei aqui de cada um deles.
E aí a gente pode fazer de um outro agora. Agora que a gente já viu, sem olhar aquelas colinhas. Vou até usar até mesmo com o próprio branco aqui, olha só. O AS 33. 33 na distribuição ficaria 1S2, 2S2, 2P6. E aí você já sabe a distribuição, 3S2, 3P6. Depois do P6, vamos para onde? Depois do P6 vai para o 4S2, 3D10. Deixa eu pausar aqui para a gente contar. Vamos lá, ó. Deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui, ó. 2 com 2 dá 4, mais 6 dá 10. 10 mais 2 dá 12. 12 mais 6 dá 18. 18 mais 2 dá 20. 20 mais 2 dá 30. Eu quero 33, tá bom. Vou voltar aqui para o branco. E vou escrever aqui, ó. O próximo, depois do 3D10, é o 4P6, mas eu só coloco o 3 nele. Então, quando eu quero saber o elétron mais energético, eu vou focar aqui agora nessa história. E aí eu vou focar o seguinte. Primeiro eu vou desenhar um orbital. Se é P, são 3 casinhas, porque cabem até 6 elétrons. 3, então vamos lá, seta para cima. Não, deixa eu aumentar essa casinha que ficou horrível. Vamos lá, ó. Pá. Seta para cima, seta para cima, seta para cima. Parei nessa. Casinha do meio é 0. Casinha dele é mais 1, menos 1. Então ele para na casinha mais 1. Vamos colocar os números. O primeiro número, que é o número principal, a gente bota aqui é N. É o número do nível. Qual é o nível do último subnível aqui? Qual é o nível mais externo dele, mais energético? É o 4. Então nível 4. Tá? O segundo, que é azimutal, secundário, tem a ver com o subnível P. O subnível P, ele tem um número quântico 1, tá? O número secundário 1, é só você lembrar que ele varia de menos 1 ou mais 1, então 1. O terceiro número é o orbital onde ele se encontra. O orbital que eu distribuí por último, foi a última seta para cima, é mais 1. E o S, que é o spin, seria então a seta para cima, menos meio. Tá bom? Assim como você pode fazer desse jeito, você pode fazer de vice-versa. Você pode pegar a partir dos números quânticos e determinar o elétron mais energético e fazendo a distribuição de qual elemento eu estou se tratando. Tá bom? Bom, olha só. Sabendo essas organizações, a gente pode continuar aqui agora para um grande detalhe que é a distribuição de exceções. Né? Não vou entrar nesse caso em específico, mas em distribuição de orbitais. Seriam só algumas exceções e a distribuição de íons. A distribuição, por exemplo, do cobre acontece muito. Tá? Eu vou explicar aonde acontece essa exceção. O cobre 29. Então, ó, cobre 29. Quando você pega a distribuição eletrônica do cobre, você vai ver que é 1s2, 2s2, vocês já cansaram de fazer, né? 3s2, 3p6, 4s2, 3d29, não vai até 10d9. Então, olha só, o problema está aqui, ó. Quando você pega esse subnível aqui, ele está quase totalmente preenchido. Tá? Quase todos os orbitais estão preenchidos. E aqui, ó, tem um subnível S também que está totalmente preenchido. Só que é muito mais fácil. O subnível S tem uma casinha só. Ele fica semi-emparelhado, só colocar um elétron e deixar o outro vazio e preencher todos os 10 elétrons, do que ele ficar cheio enquanto o outro D9 fica vazio. Isso é uma configuração rearranjada. Então, na verdade, o que acontece aqui não é essa informação. Na verdade, acontece, nessa é uma exceção, na verdade, a organização dele quebra um pouco dessa lógica e fica mais estável como 4s1 e esse elétron vai para o 3d10. Isso acontece geralmente para quem termina em D9 ou quem termina em D4. Por que D4? Porque a gente já viu que são 5 orbitais, não é isso? Presta atenção. No subnível D cabem 10 elétrons. Se cabem 10 elétrons, são 5 orbitais. Para encher
preencher eles, os 5 orbitais pelo menos, né, um elétron em cada um, dá uma certa estabilidade para esse composto. Então isso acontece geralmente no D9 e no D4. São o que a gente chama de exceções à distribuição. Então se aparecer numa questão essa exceção, essa distribuição mostrada, não se espante, pode acontecer. Então isso é importantíssimo. E aqui tem alguns outros elementos que acontecem. Não necessariamente precisa gravar todos eles, só entenda que em alguns casos uma realocação acontece, tá? Para gerar certa estabilidade. Bom, e para fechar, distribuição eletrônica de íons. Cara, íons é fácil. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, o íon positivo é o cátion, lembra disso? É um cátion. Cátion é uma espécie formada quando perde elétrons. Esse é o mais chatinho de a gente observar. Por quê? Porque ele vai perder os seus elétrons mais externos. Então muda um pouco na configuração. A distribuição do ânion até vou fazer embaixo, mas é muito mais tranquila. Como é que você vai fazer isso? Quando você for distribuir um cátion, você vai distribuir normalmente. Então no caso do ferro, você vai vir aqui, deixa eu apagar e botar bonitinho, ferro, mais 2, ou 2 mais 26. Aí tu começa, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Montou? Ótimo. Só que ele perdeu 2 elétrons. Da onde você tira? Vou colocar aqui até de vermelho de novo. Olha, da onde você tira? Aí tu fala assim, não tiro daqui, que foi o último que eu distribuí. Não, é do mais externo, não do mais energético. O mais externo é essa. Então ele perde essa camada. Então o correto seria só 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Então, se você fizer a distribuição de um cara que tem 24 elétrons, é diferente do que tinha 26 e perdeu 2. Tá? Cuidado, você primeiro faz a distribuição, depois retira os elétrons dos subníveis mais externos. E se você tiver um ânion, tranquilo, é só adicionar. Aí adicionar é só seguir a ordem energética. Aí não tem mistério, tá? O enxofre, ele tem um número atômico 16. Então ele é 2 menos, você vai colocar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, né? Acho que já fui demais, deixa eu ver. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 6 dá 10, 10 mais 2 fui demais há muito tempo. Agora aqui, ó, pronto, 4. Esse é o normal. E aí eu vou mudar para a cor branca agora, só de birra também. Esse é o normal do enxofre. Só que como ele ganhou 2 elétrons, eu risco e na verdade é 3p6. Tá bom? E com isso a gente fecha todo esse assunto de distribuição. A gente vai continuar aplicando a distribuição em outros exemplos, tá? A gente vai continuar aplicando a distribuição eletrônica quando a gente fala sobre ligação química e tabela periódica. É um dos assuntos mais importantes. E, povo, até a próxima. Fui!